Bom, e o ex-presidente Lula já falou, né, depois do adiamento do caso foi julgado ontem lá no Supremo, e ele foi o Lula de sempre, né? Ele voltou a desafiar a força-tarefa da Lava Jato, negou que seja o dono do triplex e pediu que a Suprema Corte analise o mérito do seu processo. E as declarações foram concedidas. Olha lá, já tá ganhando, né? Já tá ganhando espaço. Não dá espaço pro Lula que ele ocupa. Ele ocupa mesmo. As declarações foram dadas hoje pela manhã numa entrevista que ele concedeu a uma rádio lá em Chapecó, em Santa Catarina. O que você achou da fala do ex-presidente, o Andreasa? O Supremo analisa aí o mérito do processo? Patrick Santos, eu vou ser sincero com você, eu estou numa fase que não tenho lido entrevista do Lula, porque ela se repete, é a mesma de sempre, não li essa, mas a posição do Lula relativamente ao julgamento de ontem é boa, por incrível que pareça. Ele não tem muitas alternativas, mas de alguma maneira o encaminhamento das coisas no Supremo Tribunal Federal alimentam a narrativa dele. Mesmo uma decisão que o favoreça, como essa de ontem, porque não pode ser outra coisa, quer dizer, ele ganhou um prazo, ganhou uma sobrevida com essa liminar concedida, no final das contas, criam condições para que em médio e longo prazo ele ofereça à sociedade em campanha eleitoral a informação consistente de que ele é tratado como uma figura de exceção. E aí não importará na boca dele se de uma figura de exceção para o bem ou para o mal. A vitória do Lula, da narrativa do Lula, está no fato de que todo mundo nesse país, agora inclusive o Tribunal Superior, a Corte Máxima Brasileira, se orienta em função dele. Ele é o senhor do debate público no Brasil. Ele conseguiu fulanizar para si todas as instâncias. Todo mundo se organiza, todo mundo no Brasil hoje organiza o seu futuro em função do Lula, inclusive a Suprema Corte. Você acha isso, Vera? Eu acho que ele é o Lula, né? Abusado. Ele não quer, não lhe basta que esteja recebendo essa colher de chá, essa lambuja de não cumprir a pena. Ele quer que o Supremo analise o mérito. Não vai analisar o mérito da condenação. Não cabe isso. Cabe só analisar questões processuais daqui para frente. Então o Lula é um condenado, continuará a ser um condenado. Eu discordo um pouco do Andreasa quanto a essa centralidade dele. Eu acho que ele não tem mais essa centralidade. Hoje eu tive conversando com um responsável por um instituto de pesquisas que analisa essa questão, e ele nota nas pesquisas Qualis que ele realiza sobre essa coisa do voto do Lula, que é um voto muito ainda resiliente. Ele diz o seguinte: olha, é um voto que quando você conversa com as pessoas, elas não acham que o Lula é inocente, elas não defendem o Lula, e daí porque não tem gente na rua pegando em armas para além dos petistas defendendo o Lula. Essas pessoas votam no Lula apesar dele ser culpado, porque elas tiveram algum ganho para a vida delas no governo dele, que depois se perdeu. Então é uma pessoa que tem um rouba mais faz, a la Maluf, mas não é porque faz obra, faz viaduto, faz escola, é porque fez alguma coisa para a vida daquela pessoa. Ela comprou um micro-ondas, ela comprou um carro, pôs um filho numa faculdade, e isso de alguma maneira se perdeu depois do Lula. Então é uma pessoa que vota nele, mas não vai pegar em armas e não vai sair às ruas e comprar esse discursinho da vitimização dele. Ele diz que aparece muito claro em pesquisas que as pessoas acham que o Lula é ladrão, que ele roubou mesmo, mas que é meio assim, ele rouba, todo mundo rouba, mas pelo menos na época dele a minha vida era um pouquinho melhor. Que uma vez o Lula descartado ou preso, essas pessoas não vão cortar os pulsos, elas vão escolher um outro candidato. E daí, porque essa migração do voto dele não tenha uma lógica e não vá toda para o PT, não são petistas essas pessoas, são pessoas pragmáticas. Muitos desses votos, cerca de 20% segundo ele, desse voto vai para o Bolsonaro. A pessoa está procurando outro cara que é fazedor, cabra macho, que vai fazer alguma coisa pela minha vida. Então, o amor ao Lula vai até a página 2, eu acho. Interessante essa análise trazida pela Vera, né, Madu? E a gente percebe mesmo essa força, que o Lula não tem força de fato, a gente observa nas caravanas, né? Agora, assim, nesses últimos dias, enfim, não tem ninguém, mas enfim, vai lá.
Brilhante e concisa a análise da Vera, é a precisão pura e numa linguagem de fácil assimilação. Eu acho que é isso mesmo. O amor pelo Lula vai até a página 2. As pessoas, a gente até já discutiu um artigo sobre isso, elas são muito pragmáticas do uso do seu voto. Né? E isso faz sentido, tem uma explicação. E essa caravana aí do Lula, né, que hoje eu mesmo, atuando aqui nas redes sociais, né, as pessoas, à medida que ele vai evoluindo, as pessoas das cidades para onde ele vai já vão me avisando, estamos preparando aqui uma bela de uma recepção para o ex-presidente Lula, com muitos ovos, muitos tomates, né, muita vaia. Ele poderia ter se poupado desse vexame, né, desse périplo, dessa excursão dele, que ele vai de cidade em cidade, onde ele consegue juntar muito mais pessoas contra ele do que a favor. Na verdade, quem é a favor faz parte ali da caravana, são os mesmos de sempre. Que também, por outro lado, você explica, né, Vera, por que estão ali tão colados ao Lula? Porque foram beneficiários, é claro, desses 13 anos de PT, todos eles cavaram o seu empreguinho público, né, a sua sinecurazinha, estão todos muito bem de vida e não querem largar o osso.